Meu nome é Caíse Carlota, estou no 6º período do curso de administração. Esse é um trabalho de programação linear da matéria pesquisa operacional. O que é a programação linear? Programação linear é uma técnica que pressupõe a relação linear entre as características do problema, buscando a melhor solução para os problemas estudados. As características do problema são representadas por meio de uma série de equações lineares. É uma das técnicas mais difundidas da pesquisa operacional, também conhecida como PL. Consiste na representação das características de um problema em forma de um conjunto de equações lineares básicas, usando a matemática básica na etapa da elaboração. Exemplos de problema de programação linear. Exemplos do que é um problema de programação linear. Selecionar um roteiro, trajeto entre várias possibilidades, visando os custos ou quilômetros percorridos. Selecionar entre várias alternativas e combinações de matérias-primas, as que permitem ter um custo menor atendendo às exigências. Escolher entre fabricar ou não determinados itens, vender ou não determinadas mercadorias, construir ou não uma fábrica ou depósito em determinado local. Definir quantos funcionários devem ser escalados em cada dia para cumprir as exigências de atendimento. Escolher que produtos e ou serviços fabricar e oferecer e em quais quantidades. Escolher um mix de produtos para fabricar, visando maximizar os lucros. Exemplos do que não é um problema de programação linear. Descobrir a probabilidade de algo ocorrer. Comparar alternativas. A programação linear serve para escolher uma alternativa, não para comparação. Quanto produzir e ou vender de um só item. Isso só pode ser facilmente definido pelo gargalo da operação ou pelas restrições de mercado, e pesquisar satisfação de cliente ou outro quesito. Em suma, um problema de programação linear está relacionado com escolhas que devemos fazer, e muitas das vezes há uma grande combinação de escolhas possíveis, fazendo com que o problema seja de difícil solução, se utilizarmos apenas nosso raciocínio. Logo, se não há diferentes escolhas possíveis, provavelmente você não está diante de um problema de programação linear. Vamos agora a um exemplo da aplicação da programação linear. A construtora X, para realizar a construção de uma casa popular por mês, necessita de 3 pedreiros e 4 serventes. Para a construção de um apartamento no mesmo intervalo de tempo, a mesma construtora necessita de 4 pedreiros e 9 serventes. A construtora X obtém um lucro de R$4.000 na venda das casas populares e de R$6.000 na venda de cada apartamento. E toda a produção da construtora é vendida. Qual a quantidade de casas populares e apartamentos que a construtora deve construir para que se obtenha o lucro máximo? Qual o lucro obtido? A função objetivo que expressa o lucro total é dada por função de x1 e x2, que no caso são 4 vezes a quantidade de casas populares, que é x1, e 6 vezes x2, que é a quantidade de apartamentos construídos. Fazendo esse cálculo, teremos o lucro obtido da construtora X de R$36.000. No entanto, esse é o melhor resultado que a construtora poderá obter? Se prestarmos atenção no enunciado do problema, podemos reparar que existe uma limitação da mão de obra. Não existem infinitos pedreiros e serventes, e, portanto, esse fato limitará a produção dessa construtora X. Qual o objetivo da programação linear? Geralmente, os problemas de otimização com o uso de programação linear têm como objetivo minimizar custos ou maximizar lucros e ou faturamento, pois esses são os objetivos comuns das organizações. No entanto, devemos enfatizar que a PL não serve apenas para minimizar ou maximizar esses itens. Você pode encontrar um problema, por exemplo, de roteirização, no qual se deseja minimizar o tempo de deslocamento, permitindo assim terminar o quanto antes o percurso. Outra opção seria minimizar o deslocamento total em quilômetros a ser percorrido, ou ainda o custo do transporte. Sendo assim, pode-se minimizar ou maximizar segundo uma variedade de critérios e uma modelagem de programação linear, desde que a modelagem esteja coerente. Esse é o trabalho de programação linear apresentado para avaliação da AP1.